Eu estou aqui meio que adaptando. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do meu canal, Pegando no Pé Oficial. Entrei diretaço aqui com o doutor Alessandro Loyola, que só quem mora em Marte não conhece, não é? Doutor, seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter o senhor aqui conosco. Como a gente tem bastante assuntos para abordar, eu queria que o senhor, que para quem não conhece, médico, trabalha com urgência e emergência, sabe o que é um paciente chegar em situação de risco, de vida ou morte, e tem dado aí a sua vida para salvar vidas. Eu acho essa profissão incrível justamente por causa disso, lutar com a vida das pessoas. Ela está na tua mão muitas vezes, né? Uma família que está na expectativa, doutor, de que o senhor faça algo como Deus, assim, né? Salve aquela pessoa. Imagina o tamanho da responsabilidade que é ter um doutor, né, um médico, antes do nome. Seja muito bem-vindo. As suas primeiras palavras, por favor. Ô Daniel, como eu sempre faço na maioria das entrevistas, eu não gosto desse papo de médico, de doutor, porque parece que o conhecimento que eu tenho é uma coisa que só está acessível para quem tiver um diploma desse. Por isso que eu tento sempre colocar o tema na linguagem mais acessível, mais simples possível. Eu acabo xingando, minha esposa reclama que eu acabo xingando algumas vezes mais do que eu deveria. Mas é para poder deixar a coisa bem simples. O conhecimento, ele é de todo mundo. Só precisa que a pessoa tenha disposição para poder ir lá e pegá-lo. Então, nenhuma informação que eu vou te passar aqui, ela é exclusiva do clubinho dos médicos. São informações que todo mundo tem acesso de qualquer maneira. A gente estava conversando antes de entrar, né? Por acaso eu estou médico. Né? Por acaso eu estou médico. É uma coisa que eu faço. Eu me sinto no meu coração, eu nasci escritor, vou morrer escritor, e eu tenho passado as últimas décadas me dedicando a tentar ser a pessoa mais chata e rabugenta que os outros conhecem. Pois é. Mais do que nunca nesse tempo agora, palavras como as do senhor, né? O senhor não tem papa na língua mesmo, fala a verdade. Infelizmente, falar a verdade hoje virou motivo virou um ponto fora da curva, infelizmente, né? Pessoas que dizem o que tem de ser dito, não é nada que é o absurdo, não é nada que é o fora do negócio, a verdade, como ela tem que ser dita, a verdade não é muito, não é pouco, a verdade é o equilíbrio, é o que é a realidade. E o senhor tem falado muita coisa que deixa muitas pessoas de coração tranquilizado. Eu sento para ouvir suas lives com café, doutor. Porque, assim, o senhor vale o ingresso, entendeu? Porque, Ainda bem. infelizmente, não tem muitos, tem lá uma meia dúzia, mas não tem muito como o senhor, quando, na verdade, deveria ser a torcida do Flamengo, entendeu? O senhor deveria Sim, ser um no meio da multidão que sim. fala o que está falando, porque o senhor não está dizendo nada, o senhor não inventou a roda, o senhor não está dizendo nada demais, a não ser a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade em nome de Deus, pelo amor de Deus, né? Não é Então, assim, simples. eu já queria começar com o senhor, a fazer para o senhor a pergunta que eu fiz para a doutora Nise, quando eu a entrevistei, eu perguntei para ela se ela já tinha lido na história, né, não só da vida dela, ou se ela já leu em alguma época, em tão pouco tempo, né, então, com tão pouca coisa, tanta desgraça e tanta informação, ela chamou de informação mentirosa aqui. A mulher também é que nem você, fala a verdade. Ela deu lá a resposta dela, eu queria a sua. Você já viu ou já leu em alguma época, alguma pandemia que produziu o que tem produzido nessa época, na minha opinião, com tão pouco? Não que a gente estivesse vivo, Daniel. O mundo ele não é redondo à toa. Né? A gente tem esse movimento fractal que elétrons giram em torno de átomos, o planeta gira em torno do Sol, o sistema solar gira em torno do centro da galáxia, e os seres humanos giram em torno de um centro gravitacional chamado burrice. A gente vem cometendo edições diferentes do mesmo modelo de estupidez há milhares e milhares de anos. É só você ver aí pessoas que foram torturadas e mortas em guerra, as atrocidades que a gente já cometeu, você olhar a mania das tulipas na Holanda, há mais de um século atrás, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, surtos de histeria coletiva, episódios de suicídio em massa. A gente tem que botar a memória para funcionar, para entender que o que está acontecendo agora não é nada novo.
talvez por causa das ferramentas de comunicação que a gente tenha e da quantidade de seres humanos que existem no planeta. A gente está beirando aí os 8 bilhões de seres humanos. Começo do século XX, nós éramos o quê? 2 bi? Então, qualquer coisa que acontecia no século XX, no começo do século XX, hoje em dia, ela é proporcionalmente 4 vezes maior. Uma notícia antes pegava 2 bilhões de pessoas, agora ela pega 8. E a gente tem todas as ferramentas de conectividade. Mas as pessoas se verem surpreendidas pelo óbvio, ué, eu não vejo nenhuma surpresa nisso. Se tem algumas maldições perseguindo a espécie humana nesse planeta, eu diria que a ignorância e a credulidade são duas das maldições mais longevas que perseguem a gente nesse mundo. A credulidade, o senhor fala de crer sem algum fundamento, de a pessoa não pesquisar por conta própria? Exato. O governo diz que você tem que usar máscara porque máscara te protege. E ninguém se revolta contra isso. Ninguém se revoltar em rede social é uma coisa. Eu quero saber o seguinte, no nosso país, por exemplo, quantas dezenas de milhares de pessoas foram na Avenida Paulista sem máscara se revoltar contra isso? O governo diz que você não pode, o bar não pode funcionar depois das 22 horas. E as pessoas, credulamente, algumas se revoltam, mas elas são poucas, mas a imensa maioria das pessoas aceita. Um sintoma dessa credulidade, dessa maldição de credulidade, está nas escolas. Não é raro, não é difícil você encontrar um pai ou uma mãe que está decidido a não mandar o filho para a escola porque ainda existe um risco da criança morrer na escola de Covid. Não é. E essas pessoas acreditaram nessa informação. Estou falando da credulidade e a ignorância, elas são absurdas, persegue a gente. A gente já foi, nossa civilização humana já foi vítima dessas duas maldições muitas e muitas vezes. A única coisa que está acontecendo agora é que a geração que agora está viva neste presente, está tendo contato com manifestações bem agudas dessas duas manifestações. Mas seus pais tiveram, seus avós tiveram, várias pessoas tiveram. Não é nenhuma novidade isso. O pensamento crítico, eu tenho falado muito sobre isso no canal, né? O pensamento crítico, será que ele sumiu na medida em que as coisas nos foram dadas de modo pronto, como a gente tem hoje, tudo pronto? O Google hoje facilita, que é uma beleza, né? Não é só o micro-ondas que te dá pronto, né? Também que você ainda tem que fazer. Mas eu tenho falado muito sobre isso, porque eu sempre tive a ideia de que ser crítico era um problema meu, que desde minha mãe teve muito problema comigo. Eu sempre quis saber do porquê, de que jeito, de que modo, ou você me convencia, ou eu não fazia nada. Não adiantava. Minha mãe sofreu muito. E eu, inclusive, fiz um vídeo, vou postar ele, acho que amanhã ou depois de amanhã, estou editando ele, onde eu falo que eu, por ter sido, né, desse modo, eu criei os meus dois filhos, um de 18 e um com 5, tolhendo esse tal desse pensamento crítico, dizendo para eles o seguinte: essas coisas são assim e acabou e não tem conversa. E aí eu falo no vídeo, depois eu vou postar, vou dar um spoilerzinho aqui, que eu falo sobre o emburrecimento dos nossos filhos. Quando a gente cria o hábito de dar a eles a coisa pronta e não deixá-los pensar. É assim e pronto, acabou. Você não vai, acabou, por que eu não vou? Porque eu não quero. Mas por que não vai comprar? Você não vai, eu não vou comprar porque eu não quero. Mas eu sei que você tem dinheiro, mas eu não quero, tá? Por que você não quer? Eu quero dormir na casa do meu amigo, você não vai. Por que você não vai? Você não vai porque eu não quero. Então, a gente vai emburrecendo os nossos filhos na medida que a gente tolhe o contra-argumento, a gente chama ele de teimoso. O cara quer contra-argumentar, você está entendendo? Ele quer entender, ele quer ser convencido. A minha vida inteira eu vi isso como um porre de chato, e eu fui assim, entendeu? Quer dizer, nos meus filhos eu vi isso como errado, e eu como me arrependo disso, né? De alguns meses para cá. Sua premissa está equivocada, Daniel. Exato. Não. Essa premissa que você está relatando agora, ela está equivocada. A criação autoritária produz muito mais sucesso acadêmico, financeiro e de resiliência emocional que uma educação permissiva ou democrática. Isso é fato. Qualquer tratado de psicologia que você pegar vai te mostrar isso aí. E a gente tem essa tendência. Você ser autoritário com os seus filhos garante a eles um sucesso na vida muito maior do que você ser permissivo ou democrático. Ah, é porque eu sou amigo dos meus filhos. Tá, então quando você encontrar com o pai dele, você me mostra.
Você não tem que ser amigo dos seus filhos. Pega esse conceito de amigo dos seus filhos aí e enfia no rabo de quem falou essa merda. Meu filho, meu filho tá na escola. Eu não sou amigo dele, eu sou o pai dele. Para falar a verdade, enquanto ele estiver comendo aqui na minha casa, eu sou o dono dele. Eu sou mais do que pai, eu sou o dono dele. Então, esse não é um conceito equivocado. E você preparar a criança para um mundo onde autoridades existem e obediências compulsórias, inegociáveis existem, é preparar a criança, por exemplo, para ela viver debaixo de um Estado democrático de direito. Um Estado de direito, ele tem uma Constituição Magna, não tem? Uma Carta Magna? Sim. Filho, se você quer tentar questionar essa Carta Magna, o Estado vai bater em você com muito mais força do que eu posso. Você está achando que eu sou ruim com você? Você vai ver o mundo lá fora. Dentro do seu trabalho, existe uma carga horária que você tem que cumprir. Você não pode fechar uma carga horária. Eu sou médico, eu estou lá de plantão, de 8 às 20. Eu não posso porque não tem paciente, não está tudo tranquilo, ir para casa às 18 horas. Se eu fizer isso, eu vou tomar processo, eu perco meu diploma, tem pessoas que podem morrer porque eu não estava lá para prestar assistência. Esse senso de responsabilidade, que algumas regras devem ser cumpridas de maneira inegociável, fazem parte da premissa educacional que a gente chama de abordagem autoritária. Vai ser desse jeito, acabou e pronto. Isso não é você tolher o pensamento crítico do seu filho, isso é você ensinar para ele como que o mundo funciona. Não o mundo cor-de-rosa das crianças soy boy, né, que jogam bolinha de gude no tapete da sala e soltam pipa no ventilador. É um mundo bruto lá de fora. Você vai tomar porrada. Você está achando que eu estou te batendo? O mundo lá vai bater muito mais forte do que eu. E vai ser muito mais cruel do que eu. Porque eu te bato, entre aspas, né? Eu bato com você em palavras, mas eu te dou apoio também. O mundo vai te bater e tá cagando e andando se você vai receber apoio ou não. Foda-se. O problema é seu. Então, a força que vai bater no seu filho vai ser muito menor do que a força que o mundo vai bater nele, então é claro. Então esse lance de que eu ser autoritário com os meus filhos, eu estou tolhendo o espírito crítico deles, eu lamento muito, mas isso está errado. Não, isso está errado. E o lance eu dei alguns exemplos práticos para que você converse com seu filho, não no sentido que é ordem autoritário, que tem coisas que são cláusulas pétreas. Não pode, não vai, e acabou. E tem coisas que a criança não tem condição de entender. Então, é claro, eu concordo com o senhor. Mas eu dei alguns pequenos. E o lance de que a geração que está vindo agora, ela não é tão resiliente, não é tão esperta, não é tão danada quanto a geração que veio antes, eu lamento te informar, mas isso é um sintoma de envelhecimento. Quando você começa a deixar de admirar a geração que aí está e começa a reclamar da geração que aí vem, é a hora que você tem que colocar a cara no espelho e falar assim, porra, eu fiquei velho. Porque isso é uma falácia. Né? Ah, essa geração de hoje é muito mole. Essa história de que a geração seguinte à nossa é fraca, é mole, é incapaz de alguma maneira, isso é uma falácia que vem de novo, né, como se fosse a credulidade e a ignorância. Essa é uma falácia que vem rondando a nossa espécie há muito tempo. Os pais são mais sábios que os filhos, Daniel? É uma boa pergunta, deveria ser, né? Pais são mais inteligentes que filhos? Sim ou não? É rápido, vai. Pais inteligente não. Inteligente não. Sábios, provavelmente. Uma prova que pais não são nem sábios, nem mais, não necessariamente são mais sábios, nem mais inteligentes que os filhos, é o fato de que foi Santos Dumont que inventou o avião e não o pai dele. Exato. Então vamos parar com essa história de que essa geração que está vindo aí. Não, deixa essa geração que está vindo aí com os problemas que essa geração que está vindo aí vai ter. Né? Se preocupe com os seus problemas. O que você está fazendo? Você está fazendo. Entre muitos debates políticos que as pessoas começam a falar mal de um deputado, um senador. Eu falo, filho, enquanto você está falando mal desse pessoal, você não arruma a sua cama, você não perde peso, você não sai para dar uma caminhada, você não lê a porra de um livro. Então você faz absolutamente merda nenhuma para melhorar a sua vida. E você está reclamando, achando que algum político, se ele pentear o cabelo de um outro jeito, a sua vida vai melhorar? Esse senso de autorresponsabilidade, autopertencimento, está faltando no nosso país. Em algumas regiões, tá? Em estados do Sul, por exemplo, Santa Catarina é um excelente exemplo disso. Se você pegar um estado do Nordeste e pegar um estado do Sul, o senso de autopertencimento no estado do Sul é absurdo. É monstro. É monstro. Você tem estados, em média, 1 de cada 10 brasileiros precisa de auxílio do governo para viver. 1 para cada 10. Eles afirmam, eles recebem algum tipo de bolsa
porque eles acham que eles não têm condição de pagar as próprias contas com a renda que eles produzem. Então, em média, 1 de cada 10 brasileiros precisa de algum tipo de auxílio do governo. Quanto maior essa proporção, 1 de cada 20, 1 de cada 30, significa que mais autopertencimento você tem naquela sociedade, concorda? Exato. Você tem estados no Nordeste que tem 1 para 7, 1 para 5, recebendo Bolsa Família. Sabe quanto que é em Santa Catarina? 1 para 30. Então, nem esse traço de caráter, de resiliência, de personalidade, autopertencimento, autorresponsabilidade, não é uniforme no nosso país. Então, muitas vezes você pega uma realidade que você vive na sua cidade, na sua rua, na sua família, e generaliza ela para a sociedade como um todo, né? Isso é um equívoco. Em geral, essa geração que está vindo aí, ela é fantástica. Fantástica. Tem excelente, assim como na nossa geração tem um bando de bosta e tem pessoas extraordinárias, a geração que está vindo agora é a mesma coisa. Exato. E aí a gente cai naquele lance do princípio de Pareto, lembra? Princípio de Pareto? Não. 20% das pessoas fazem, 80% acompanham. Exato. Cada E vai ser geração assim, tem os seus... 20% que fazem e os 80% que acompanham. Sempre foi assim? Sempre foi assim. E sempre vai ser. Quantas pessoas que escreviam... sempre vai ser não. Aí a gente está caindo no princípio da indução de Hume, né? Você acha que aconteceu no passado vai continuar acontecendo no futuro. Pode ser que mude, né? Não, vai mudar. As espécies existem nesse planeta em média por 55 milhões de anos. Né? Os dinossauros que falavam assim, não, vai ser assim para sempre. Tinha um Tiranossauro Rex que falava isso, não, filho, vai ser assim para sempre. Eu não estou vendo nenhum T-Rex andando na rua mais, não. Exato. Brilhante, brilhante. Concordo com o senhor. Eu recebi aqui, professor, quero colocar hoje como os índices de, ainda hoje, com quase um ano de epidemia, nós temos aí, já com tanta informação e desinformação, mas ainda tem gente que pergunta de máscara. Pô, o senhor tem 50 mil lives aí falando de máscara, que máscara não presta, a não ser para fazer mal, né? O senhor concorda que a máscara faz mais... Porque tem gente que fala que máscara é inútil. Eu não concordo, porque ela faz mais mal do que bem. Então, se ela faz mal, ela não é inútil. Muita gente perguntando de máscara aqui. O que o senhor pode falar de máscara para depois a gente seguir o assunto? Não há evidências absolutas mostrando que máscaras oferecem alguma proteção eficaz. Você vai Nesse ponto, ela é inútil, né? Você vai encontrar estudos. Ela é inútil por causa de um dilema conceitual. Se você encontra evidências, na mesma quantidade, que máscaras funcionam, e evidências que máscaras não funcionam, então você não pode bater o martelo para nenhum lado, certo? Eu tenho 50 evidências falando que máscaras funcionam para reduzir a infectividade do Covid. E eu também tenho 50 evidências mostrando que máscaras não funcionam. E aí, como é que fica? Vai ser de qual lado que eu gosto mais? Que eu vou colher as evidências científicas? O fato é, uma coisa que tem evidências iguais para os dois lados, ela não tem evidência nenhuma. Exato. Entende? Então a gente não tem evidências de que máscaras são eficazes. Evidências absolutas. A gente não tem essas evidências. Eu tendo a achar, e aí não é um raciocínio científico, é mais uma dedução lógica. A pandemia, o Covid foi declarado uma pandemia em 11 de março desse ano. Em abril, a gente já tinha aí dezenas de países fazendo lockdown e usando máscara para todo lado. Se máscaras realmente são eficazes para conter a disseminação do vírus, era para a pandemia ter parado ali em abril de 2020. E ela não parou. Se máscaras realmente fossem eficazes para poder evitar o vírus, então a gente não precisaria de distanciamento social. Então a minha dedução de que máscaras não funcionam, ela não é científica, ela é lógica. Exato. Se você usar uma máscara, você está livre para fazer o que você quiser, se ela realmente te protege, é 100% de proteção, Daniel, põe uma máscara, amigo, e vai lutar contra um leão, você não vai nem morrer. Sabe, ela vai te proteger. A máscara protege, eu garanto para você. Use máscara porque máscara protege. Ela é eficiente na proteção. Se ela é eficiente, então exatamente por que eu tenho que manter trancado em casa? Por que as crianças não podem voltar para a escola usando máscaras? Por que tem que ser mantido o distanciamento de 1 metro, 2 metros? Então, essa questão da eficiência das máscaras, como as evidências científicas são contraditórias entre si, a gente usa um pouquinho de raciocínio, razão e lógica para desconstruir isso. E a conclusão que você chega é o quê?
máscaras e nada é a mesma bosta. Deveria usar máscara quem quer e quem não quer não use máscara. De repente, você está de máscara e eu não estou de máscara. Aí quem é que está correndo o risco aqui? Eu, que estou sem máscara, certo? Exato. E aí você fala, não, Alessandro, mas é que quando eu estou de máscara e você está de máscara, aí eu estou 2 vezes mais protegido. Tá ótimo, Daniel. Então eu ponho você 2 máscaras. Uma em cima da outra. Pronto. E aí eu posso ficar sem essa fralda na minha cara, né? Sem Exato. essa calcinha na minha cara. E a Exato. segunda pergunta é a questão se máscaras são seguras. A gente nunca na história da humanidade, a gente teve uma quantidade tão grande de pessoas usando máscaras no rosto por tantas horas do dia, fazendo tantas atividades diferentes. Antes de você questionar se máscara é eficaz, a gente deveria questionar se ela é segura. Então, deveriam ser feitos estudos para poder ver qual é a qualidade de segurança de eu mandar uma pessoa usar máscara o tempo inteiro. Porque no momento em que o governo torna o uso de máscara compulsório, ele tem que responder essas 2 perguntas: se máscara é seguro e se máscara é eficaz. Se ele não consegue responder essas 2 perguntas acima de qualquer sombra de dúvida, é moralmente proibitivo, é moralmente indigno que ele me obrigue a usar uma coisa. Como que o governo vai me obrigar a usar uma coisa que ele não provou acima de qualquer dúvida que é segura e eficaz? Não precisa ser muito inteligente para entender o que você está dizendo. Como é que o governo conseguiu, os governos no planeta conseguiram colocar máscara em quase 7 bilhões de pessoas, doutor? Como é que o senhor explica um negócio desse? Voltamos ao início da nossa conversa, eu não falei que é tudo circular, que as coisas se repetem? Quais são as 2 maldições que assombram a nossa espécie há mais tempo? É verdade. Credulidade e ignorância. O mundo Credulidade. não é redondo à toa. Não, vou fazer isso. A credulidade aqui nas coisas, é ensinado nas escolas aqui. Uma professora saiu do magistério essa semana aqui na Itália, foi uma repercussão muito grande, depois de 25 anos de magistério, ela largou, abandonou, por causa dela não aceitar a doutrinação que foi pedida a ela pelo Estado em cima das crianças da escola dela e tal. Ela falou, bom, não vou fazer e vou embora. Porque é um terror mesmo. As professoras gritam com os alunos o tempo todo: não pega o lápis, não toca na borracha, não empresta aqui, não pega a bolsa. Sabe, a professora não abre a bolsa do aluno para pegar um caderno de anotações, um caderno de aviso para escrever, ela pede para o aluno pegar, porque a bolsa dele pode ter Covid. Então, meu filho chegou outro dia em casa e falou: pai, amanhã eu não vou poder ir na escola, porque a professora me falou que eu tenho que fazer exame de Covid, porque se der positivo, eu não posso ir na escola. O meu filho tem 5 anos. Isso porque a professora tinha ligado para mim de manhã, 8 horas da manhã, dizendo: não manda seu filho na escola que ele tá tossindo que nem um louco. Eu falei: ele vomitou? Não. Ele tá com febre? Não. Eu falei: então deixa o moleque aí, meu. Ele tosse desde que a gente chegou aqui, aí no Brasil é quente, aqui é frio. Eu falei: deixa o moleque aí. Não, não pode vir na escola. Pô, eu fiquei 4 dias para conseguir pegar o acompanhamento do médico, levar ele numa fila de gente vestida que nem astronauta, me sentia em Plutão, ou em Marte, ou em algum lugar, com aquelas roupas, com aquele acrílico na frente da cara, máscara por baixo, que você só vê o olho da pessoa. Uma fila de carro gigantesca, a Itália está fazendo 135 mil tampones por dia. Você Está dando isso. Você mora em qual país, Daniel? Eu moro na Itália. Ótimo. Então, a gente tem esses pequenos italianinhos na escola sendo doutrinados a serem frescos por professoras frescas. Exato. Lá num deserto, atrás de uma montanha, no Afeganistão, o pequeno Abdul, de 7 anos, está comemorando a entrada dele no mundo dos homens, ganhando um pônei e recebendo do pai uma faca para que ele degole o cavalo na festa de aniversário. O que você acha que vai acontecer quando Abdul encontrar com o pequeno italianinho? Exato. Vai dar uma merda do caramba. Então, mas ela fala sobre isso, inclusive, na entrevista, né? Como que nos últimos 30 anos o Estado tem entrado dentro da sala de aula e roubando o pensamento crítico das crianças, doutrinando elas a obedecer o Estado de modo completamente restrito. O que o Estado diz é regra e não pode ser contestada. Eu falei, bom, você não pode criticar, ainda que você seja obrigado a submeter, a gente tem o direito de criticar. E esse pensamento crítico, essa ideia de eu não concordo, me submeto, eu sou obrigado, não é? Mas eu não concordo. Determinadas coisas a gente é obrigado, né? A gente não pode sair pelado na rua. Tem gente que é do nudismo que não concorda, mas é obrigado a aceitar, né? Usando um exemplo tosco aqui. Alguém avisou pra gente que o Estado iria fazer isso conosco? Pois é.
Alguém avisou? Ela fala de 30 anos isso dentro das escolas. Ela tá com um monte de merda no ventilador nessa entrevista que eu vou publicar mais para frente. Alguém avisou para nós, humanos, que uma civilização baseada no poder do Estado poderia fazer isso conosco? Sim, avisou. Thomas Hobbes, O Leviatã, 1651. Está tudo escrito lá. É a outra coisa que eu sempre falo, né? O pior analfabeto é aquele que voluntariamente não lê. É o analfabeto voluntário. Você consegue comprar um livro num sebo aqui na minha cidade, você compra um. Eu comprei, eu tenho até vergonha de falar nisso, mas eu comprei porque eu tinha que ler, cara, tá? Deixa isso anotado aí, ok? Eu tinha que ler, eu precisava ler, era necessário que eu lesse aquilo. O Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Na época, eu comprei o Contrato Social por R$ 8,90. É barato demais. Isso sem falar a quantidade de livros que você encontra para baixar de graça no domínio público, por exemplo. E aí o cabeção fala o quê pra gente, Daniel? Ah, mas é que eu não consigo ler direito no computador, não consigo ler no celular. E você faz o quê no WhatsApp o dia inteiro no Twitter, cabeção? Você ouve música? Você lê e escreve. Então você consegue ler e escrever no Facebook, ler e escrever no LinkedIn, ler e escrever no Twitter, ler e escrever no WhatsApp, mas na hora que chega no maldito livro, puxa vida, eu não consigo ler. É uma tristeza, né? Eu estava falando outro dia com um garoto de 18 anos que tinha acabado de prestar vestibular, não posso dizer o nome porque é uma pessoa relativamente próxima, disse que tinha feito vestibular e que a parte mais difícil da prova foi a redação. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tinha que pensar muito, aí dá um trabalho danado. Eu falei, pois é, paciência. Esse menino está dentro dos 80% de Pareto. Uma outra pergunta aí, vai. Deve ter uma pergunta no chat cabulosa aí. Não, pergunta cabulosa são sempre aquelas que o senhor sempre fala, mas eu tenho, né, algumas perguntas, porque tem situações que realmente eu não consigo entender. Ainda hoje no Brasil, por incrível que pareça, ainda tem médicos que eles são contra o atendimento precoce, não vou nem falar de hidroxicloroquina e nada, vou falar de você atender a doença antes que ela vire uma desgraça, né? Você atender um cara com pneumonia já em estado avançado, é muito mais difícil você curar o cara do que quando o cara está lá no início, né? Porque o cara tentou na gripe, não resolveu, entrou para pneumonia e acabou chegando em estágios maiores. Isso é uma coisa bastante simples. Aqui o senhor atribui um médico numa situação, hoje ainda, ele está contra, que eu vejo na televisão, eu nem acredito, talvez eu falo, gente, será que isso é fake? É verdade que ainda há médicos que é contra o atendimento precoce no Brasil? Não vamos falar de atendimento precoce, a gente tem que dar o nome para o boi, né? Chamar uma vaca de cachorro não faz a vaca latir. Vamos dar um nome para o boi. Não é atendimento precoce, é tratamento precoce. Eu posso atender seu filho precocemente com apendicite e mando ele para casa. E aí, você teve o atendimento precoce, está satisfeito? Isso. Não tá, né? Sim. Eu atendi sua esposa com o fêmur quebrado precocemente. Em 10 minutos depois que ela quebrou o fêmur, eu atendi ela. Dei 30 gotas de pirona e mandei para casa. Está satisfeita? Ela teve o atendimento precoce. E aí? Então, não é o atendimento, é o tratamento precoce. Com eu falo, você não pode falar, eu falo. Com hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e zinco. O tratamento precoce, sim, tem médicos que não estão dando o tratamento precoce. Eu não digo que esses médicos estão errados, eles estão no lugar errado. Eles não deveriam ser médicos. É simples desse jeito. Não é que eles estão errados, eles estão no lugar errado. Sabe, ele está no lugar errado. É como você colocar um pizzaiolo dentro de uma oficina mecânica. Ele está no lugar errado. O senhor atribui isso a quê, doutor? A universidade que não forma bem? Tem alguma coisa a ver com QI? É alienação? É jogo político? Onde você joga essa... Quando você vê uma pessoa numa situação como essa e que ainda é contra o óbvio? Já ouviu... Você sabe o princípio da navalha de Ockham? Não. Se um determinado evento tem duas explicações, provavelmente a explicação mais simples corresponde à verdade sobre aquele evento. Certo? Querido, eu cheguei em casa porque eu estava no puteiro. Querido, eu cheguei tarde em casa porque eu fui abduzido por alienígenas que atravessaram a Via Láctea para vir fazer uma colonoscopia em mim. Qual das duas explicações para você chegar mais tarde em casa é mais simples? Você estava no puteiro na fio da égua. Né? A explicação mais simples quase sempre corresponde à verdade sobre aquele evento. Esse é o princípio da navalha de Ockham. A gente pode aplicar a navalha de Ockham no comportamento desses médicos e perguntar se eles estão fazendo isso por algum tipo de doutrinação subliminar ou explícita que eles sofreram durante o processo de formação na academia,
se eles têm algum tipo de evidência, comprovação, convicção cientificamente fundamentada para aquela conduta que eles estão adotando, ou a gente pode simplificar isso tudo e falar que eles estão agindo de um modo ignorante. Opa, voltamos para a primeira maldição. Mas consciente, doutor? Porque Ignorância. você sabe que não é o certo, que é o certo, mas você é contra. Quem disse que eles sabem que não é o certo? Isso é o princípio da ignorância, Daniel. Porque antigamente, isso aí é um sintoma, esse é um sintoma bem típico desse período que nós estamos vivendo, né? Que é chamado pós-modernidade. Na época da sua avó, o que valiam eram os fatos. Na época da sua avó, do seu avô, o que valiam eram os fatos. É o fato da vida. Ah, fulano morreu. É um fato da vida. Nossa, não sei quem teve um bebê. É um fato da vida. Certo? A geração dos seus pais, elas já passaram um passo adiante, por causa desse momento do pós-modernismo que a gente vem vivendo aí desde o começo do século XX. Agradeça Nietzsche. Os seus pais já viveram de uma maneira diferente, eles viveram a partir da narrativa. Eles não querem só o fato, eles querem a narrativa do fato. Ah, fulano casou, mas casou bem? Fulano teve um filho, mas ele teve um filho bem, a criança passa bem, tá tudo ok? A narrativa do fato. Né? Revistas de fofoca cresceram em cima disso aí, a narrativa do fato. A geração dos seus avós viviam com o fato, a geração dos seus pais viviam com a narrativa. A nossa geração contemporânea agora, e um pouco mais jovem, eu estou com quase 50 anos, então vou botar a geração um pouco mais nova, 18, 20, 30 anos, eles não produzem convicções pessoais baseadas em fatos e nem em narrativas. A convicção deles é formada a partir de como eu me sinto, a partir de uma narrativa que pode ou não corresponder a um fato. O fato é desnecessário. Até a narrativa deixou de ser imprescindível. A minha convicção é formada a partir de como eu me sinto. Nossa, sabia? A esposa do Daniel e a esposa tiveram um filho. Ah, eu não acho certo eles terem filho. Eu não teria filho. Peraí, então a sua convicção pessoal dentro de você, como você não quer ter filho, igual um comediante esses dias que falou que não queria ter filhos, né? Não sei se você ficou sabendo, aqui no Brasil teve um comediante razoavelmente famoso, para mim não é um comediante, é um idiota, que falou que não queria ter filhos. Aí as pessoas se revoltaram com ele na rede social e nos bate-papos que eu tenho aqui no WhatsApp eu até comentei, falei, gente, a gente devia agradecer, né? É menos uma linhagem de imbecis a menos no mundo. É uma linhagem o pai de imbecis errou, a menos. mas o filho não precisa. Está corrigindo esse erro, está corrigindo esse erro erro. E não vai passar essa semente de imbecilidade para frente. Então, e tem milhões que o seguem, né? Isso aqui é o negócio. Então as pessoas seguem a convicção emocional que elas fizeram a respeito de uma narrativa. Então o cara criou, o fato é, hidroxicloroquina funciona. A narrativa é, hidroxicloroquina é o remédio do Bolsonaro. A minha emoção é o quê? Eu não gosto do Bolsonaro. Então nada que venha daí eu vou tolerar. Eu não quero saber da narrativa, eu não quero saber do fato. Eu não me sinto bem com relação a esse presidente. Então, se ele falar use máscara, eu não uso. Se ele falar não use, eu uso. Eu vou fazer absolutamente... Você já viu aquele... tem um escritor americano de crianças, o Monteiro Lobato das crianças, ele tem um livro chamado Gato. Os pais saem de casa, deixam as crianças sozinhas, e eles recebem a visita de um gato. E o gato faz tudo ao contrário do que as crianças queriam. E eles ficam apavorados, porque o gato começa a destruir a casa inteira. Não quebra isso aí, ele vai lá e quebra. Não entra aí, o gato entra. E as crianças começam a ficar apavoradas com o fato do gato, por fazer tudo ao contrário do que elas pedem, tá destruindo a casa. Que é uma parábola de como que os pais se sentem com relação às crianças, né? Menino, não sobe aí, o garoto sobe. O garoto não pula e ele pula. O que acontece hoje em dia com essas pessoas que têm essa reação, esse anticorpo emocional contra a figura Jair Bolsonaro, é que elas fazem absolutamente tudo o contrário do que ele prega. O presidente não é perfeito, ele erra eventualmente, mas, amigo, ele acerta eventualmente. Então pega seu espírito crítico e vai lá e vê. Não, apesar de eu não gostar do presidente, de repente o cara... Eu gosto do Bolsonaro, fiz campanha, voto nele de novo. Critico o governo aí de vez em quando, mas para mim ele é o cara que tinha que ser presidente agora e ele é o cara que vai ter que ser presidente em 2022. Esquece, ponto final aí. Mas vamos dizer o cara que não gosta do Bolsonaro. Pelo menos, amigo, separe o joio do trigo. Tudo bem, eu não gosto do presidente, está falando aqui desse remédio. Deixa eu olhar as evidências que elas mostram. As evidências mostram que pessoas que usam esse remédio precocemente têm uma taxa de sobrevivência de quase 100%. E se você estiver grave no hospital e utilizar esse conjunto de remédios,
você tem 20 a 30% menos de mortalidade. Saiu um estudo fantástico, randomizado, um estudo clínico, muito bem feito. Não tem um N tão grande de pacientes assim, mas é um bom estudo. Foi publicado agora no Chest, que é um jornal científico. Eles dividiram os pacientes internados com diagnóstico de Covid, internou com diagnóstico de Covid. Separaram os grupos. Um braço, foi lá tomar hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, e o outro braço foi tomar só sintomáticos, dipirona, dexametasona. Aquele grupo tratamento, ele recebeu as drogas mais sintomáticos. E o grupo placebo recebeu só sintomáticos. O estudo teve que ser interrompido porque no meio do estudo, eles viram que os pacientes do grupo tratamento morriam 50% menos. Então é antiético eu deixar o cara num braço de estudo sem tratamento, morrendo, quando eu vejo que o braço do estudo de tratamento, 50% a menos de óbito. Então eu estou condenando pessoas que não recebem o tratamento a um risco maior de morte, sendo que o tratamento que poderia salvá-los está na minha mão. Se a gente extrapolar, se a gente considerar que os dados de morte no Brasil, as mais de 100 mil mortes no Brasil, né, mais de 100 mil, vamos acreditar que o dado está correto, que o Brasil teve mais de 100 mil mortes, o mundo está com 1 milhão e pouco, né? Vamos eu não estou acreditar que acompanhando os dados. Nas últimas semanas eu já nem olho mais. Vamos acreditar que esse dado de que o mundo está com mais de 1 milhão de mortes por coronavírus, ele é real. Que não houve supernotificação, que ele é real. Se todas essas pessoas tivessem tido acesso ao tratamento com hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e zinco, metade delas teria sido salva. Então, a instrumentalização política da pandemia, ela custou a vida de dezenas de milhares de pessoas, com um vírus que não é tão letal assim. O vírus não é tão letal assim. Em março desse ano, um grupo de pesquisadores da Coreia do Sul, se eu não estou enganado, eles publicaram, de Singapura, eles publicaram no começo de março um estudo, o jornal, eu depois vou te mandar o link, chama, vou pegar o jornal aqui, meu computador está ruim. No National, os pesquisadores são da National University of Singapore. Esse estudo foi publicado agora, no começo do ano. Logo que a epidemia começou a rodar por aí, os caras publicaram esse negócio. O que eles viram lá? Que a taxa de mortalidade estimada para o Covid era de 0,85. É mais ou menos a taxa de letalidade do influenza. Isso no começo. Aí veio todo aquele trabalho de narrativas malucas do Neil Ferguson e do Imperial College, falando que mais de 2 milhões de pessoas iam morrer no mundo. Os governos compraram emocionalmente esse dado, sem fazer nenhuma crítica com relação a ele, porque pareceu bom capitalizar em cima de um número desse, né? Puxa, eu vou salvar milhões de pessoas, então vou tomar essas medidas aqui. E o mundo entrou nessa espiral de loucura. Uma espiral absurda de loucura. O vírus não é tão letal assim. Ele não é tão letal assim. O que é letal é a conduta que nós estamos assumindo na frente do vírus. Exato. Você tá na frente de uma rodovia e os carros estão passando. Tem alguma rodovia aí perto da sua casa? Uma via expressa, freeway? Tem. Qual o nome? A que liga o Vêneto a Milão. Ótimo. E os carros estão passando lá. As Ferrari, os Lamborghini estão passando de Vêneto para Milão a 150, 180 por hora. E você está lá com seu filho vendo as carretas passando. E passa a Ferrari. Olha, filhão, e passa o Lamborghini. O trânsito nessa avenida, ele é letal? Depende da sua conduta com seu filho na frente da avenida. Se você sair correndo com a criança para o meio da pista, sim, aquele trânsito se torna letal. Mas se você se comportar de maneira adequada na frente de uma rodovia dessa, não, aquele trânsito não é letal, ele é só um trânsito. O vírus é só um vírus, com uma taxa de letalidade muito baixa. Se a gente tivesse se comportado da maneira adequada na frente dele, sem lockdown, sem máscara, sem distanciamento social, ele teria sido só aquilo que ele é, só mais um vírus. Mas as nossas condutas foram tão absurdas e malucas, as condutas dos governos, de muitas sociedades e especialidades médicas, foram tão absurdas, tão esquizofrênicas na frente do vírus, que elas causaram uma quantidade muito maior de mortes do que o vírus sozinho seria capaz de causar. Exato. Eu vou botar você estressado em casa, com uma criança que não tem escola, sem você poder tomar sol, vou dificultar o seu acesso a um tratamento que funciona,
vou dificultar o seu acesso ao atendimento médico, hashtag fique em casa, meu cu, né? Fique em casa. Onde na medicina você já viu? Onde na história da medicina você já viu um médico ou um ministro da saúde falar: se você estiver passando mal, fique em casa. Em caso de piora dos sintomas, procure atendimento. Se toda a história da medicina conduz a gente para quê? Diagnóstico precoce, tratamento preventivo. Diagnóstico precoce, tratamento preventivo. E é verdade. Diagnóstico precoce, tratamento preventivo. Não, o que eles fizeram? Eu não vou permitir que você utilize medicamentos que podem ter um potencial preventivo, ainda que esses medicamentos sejam seguros. Eu não sei quanto é a eficácia deles, mas eu vou proibir que você use, que você faça qualquer medida preventiva farmacológica. E vou impedir que você tenha acesso ao diagnóstico precoce e o tratamento precoce. E vou impedir que você tome banho de sol. E vou impedir que você faça atividades ao ar livre. E eu vou impedir que você diminua a quantidade de estresse na sua vida. Na verdade, eu vou enfiar mais estresse na sua vida. Que agora seus filhos não têm aula, sua empresa está em risco de fechar. E vou te falar 24 horas por dia na televisão que você, se pegar o vírus, vai morrer. Aí não... O que você acha que vai acontecer? Você está na frente de uma rodovia e ao invés de simplesmente agir com naturalidade, calma, parcimônia, sabedoria na frente da rodovia, você sai igual um desesperado correndo para o meio da pista para pegar uma máscara. Porque se você não usar a máscara, você vai morrer. Vem uma carreta e te atropela, né? Aqui o pessoal tem me mandado mensagens, enquanto eu publico alguns vídeos aí, estou publicando menos agora do que publicava antes, mas recebo ainda muitas mensagens falando que na próxima segunda onda, que você já falou que não tem nem primeira onda, nem segunda onda, o vírus vem e ele fica, né? Ele vai ocupar o seu espaço aí e tal. E muita gente pergunta disso, quando é que vai acabar a epidemia e tal. Mas enfim, o pessoal pergunta muito se vai ser outras 35 mil mortes aqui na Itália, como teve na primeira onda. Não vai acontecer nada da primeira onda, já quero até esclarecer para quem fica me perguntando, eu não respondo nos vídeos, porque é uma coisa tão óbvia aqui, para quem está aqui na Itália, mas vale a pena esclarecer. Não vai acontecer nem 10% das mortes da primeira onda desse ano, agora na segunda, por vários motivos. Aqui não se está tratando mais, como o senhor acabou de falar agora, quando você ficar doente, você vem no hospital, viu? Se você tiver já bem ruim, aí você vem. Aqui acabou, aqui você espirrou, os caras estão te mandando você fazer o teste, te enfiando um remédio goela abaixo. Inclusive a hidroxicloroquina, que está proibida desde o dia 26 de maio, por causa daquele estudo lá de Manaus e daquela propaganda bizarra da The Lancet, lá aquela reportagem. Uma base de dados fraudulenta, 96 mil pacientes internados. Como que o cara conseguiu produzir 96 mil pacientes internados em tão pouco tempo, eu não sei. E quando começaram a questionar a base de dados dele, rapidinho o Lancet fez o quê? Tirou o estudo do site. Tirou. Só não conseguiu desculpa, viu? Desculpa que nós fizemos errado. Só não tirou o estudo da revista porque ele já estava impresso. Mas acho que se os caras tivessem dinheiro e jeito, eles iam comprar todas as revistas e fazer uma fogueira com elas. De tanta vergonha. Pois é. Aí você imagina que a Itália faz uma lei em cima de duas coisas malucas e depois que tudo isso é desmascarado, os caras não colocou o remédio de volta. Então, assim, mas mesmo assim, o tratamento está no início. E um outro esquema aqui, que é um dos pilares que não vai acontecer aqui, não está acontecendo, e essa é uma das causas de ter tanto menos morte agora nessa segunda onda, com 5 mil pessoas. Ontem foi 5.300 e qualquer coisa de pessoas, eles falam contaminadas, eles falam na TV. Eles não falam imunizadas, eles usam o termo contagiada, contaminada, é os termos que eles usam. Ainda que 96% sejam, 95% e qualquer coisa, seja tudo assintomático. Morte está dando aí 40 por dia, e nós sabemos que 39 é de um monte de coisa. Puxei a estatística aqui, doutor. Ontem morreram 41 pessoas ontem no país. Morre 40 de pneumonia todo dia. E não tem pneumonia assintomática. Pneumonia mata mesmo se não cuidar. Mas morreu 41. Aí fui ver a idade média. Eu acabei de abrir o site aqui. Eu ia mostrar no celular, mas como estou fazendo a live pelo celular, que o meu computador deu pau, não dá para mostrar. 85 anos, diz o site do Ministério da Saúde da Itália aqui, o epicentro.iss.it, quem quiser anotar e procurar, os dados são quase todos em português e italiano, é muito parecido, quem quiser olhar, que olhe. Diz aqui que subiu a idade média da primeira onda para a segunda, agora é 85 anos, hein, a média, com 3,8 doenças graves pré-existentes. Dos 41, morreram 40 acima de 80 anos.
um morreu abaixo de 80, que eu não deu para saber a idade porque não falou ali. E é com isso aqui que os caras estão fazendo o terror, e o Fernando Betete, seu amigo, me mandou um vídeo agora de um cara maluco, que eu nem sei quem é, eu vi 2 minutos do vídeo que eu vou acabar de ver. O cara fazendo um terror aí no Brasil, dizendo que a pandemia não acabou. Não acabou, porque lá na Itália, ó, futebol acabou, não pode mais ter boate, não pode mais não sei o quê, e agora o presidente aqui, a última lei dele de ontem, que dia que é hoje? Hoje é dia 15? 14 do 10. 14. Aqui. Então foi ontem Brasil, mesmo. Aqui já é 15, já que aqui é quase 1 da manhã. Antes de ontem, aqui na Itália, o Conte, né, o presidente do Conselho de Ministros, ele fez a lei que você não pode ter mais do que uma reunião dentro de casa de 10 pessoas e vai ser autorizada a força policial de entrar na tua casa e dissipar a galera. Eu publiquei isso no vídeo, as pessoas não acreditam, eles falam, não, isso não é verdade. Eu falo, mas tá aqui o link. Mas até 10 pessoas pode. Até 10 pode se for da mesma família. Não, tudo de bem, outra família, ele chega, tá escrito na live, eu pus no vídeo, tá escrito no DPTM essas, como é que chama no Brasil? Quando não é lei ainda, é projeto de lei, tá lá no texto que o cara, ele vai entrar, ele vai requerer a entrada, isso chama invasão, é um jeito legal de dizer que vai invadir, porque tá escrito que vai ter autoridade para entrar na sua casa, o que fere o artigo 14 aqui da Itália. O ambiente domiciliar é inviolável, você não pode entrar, não sei em caso de sequestro, você entrar numa casa. Olha o que o Conte está fazendo. E ele vai requerer documentos das pessoas. Deixa eu ver, é da família? É da família? Quem não é da família aqui, vaza. Ah, pelo amor de Deus, gente, o que está acontecendo nesse país, nessa Europa? Mas isso é no mundo todo. Mas, Daniel, você vê 2 coisas extraordinárias aí? 2 sementes extraordinárias sendo plantadas aí? Eu vejo. Conta para mim, conta, que eu quero ver essa semente. A primeira é que essas medidas estão criando toda uma geração que está perdendo completamente a confiança e o respeito pelo Estado. A instituição Estado, por causa das merdas que anda fazendo, ela está preparando a própria ruína. A gente está no momento da fecundação dessa ideia. Sabe? Mas quando você vê um menino de 18 anos tendo relação com a namoradinha dele de 17, você fala, filho, põe uma camisinha. Ela toma pílula? Não, pai. Então, põe uma camisinha. Por quê? Porque eu já estou vendo onde é que isso vai terminar. É numa gravidez indesejada na adolescência. Não, pai, mas como é que você sabe disso? Eu falei, eu estou vendo a semente aqui. E eu já testemunhei tantas vezes esse processo de gestação que eu sei exatamente para onde que vocês dois estão indo. Quando você começa a estudar um pouco sobre história, você vê algumas sementes sendo plantadas em alguns momentos da caminhada da nossa espécie aqui. Eu tenho visto a semente da ruína do Estado. O Estado, como sendo uma instituição central, agregadora, soberana, sobre um grande território, capaz de mandar na vida das pessoas. O Estado, por causa das merdas que ele anda fazendo, e aí qualquer Estado, tá? Na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, o Estado está plantando na cabeça das pessoas a semente de que o Estado é ruim. Coisa que é falada há muito tempo, né? O Estado não tem como resolver o problema, porque o problema é o próprio Estado. Doutor, mas me esclarece uma coisa. Como é que a gente faz? Aqui na Itália é o seguinte, eu não sei como é a Alemanha, eu estou aprendendo a cultura, que eu estou há 2 anos. Semana que vem faz 2 anos que eu estou aqui. Agora que eu aprendi a falar o italiano. Nós temos 3 blocos aqui na Itália. Quem acredita ainda no Estado são as pessoas acima de 60 anos, das antigas. A equipe do meio, VTV, mas é aqueles que são, às vezes, metade é contra a vacina, outra metade é a favor, metade é contra o lockdown, a outra metade é a favor, um é contra, outra é a favor, é meio a meio. Da terceira idade é tudo 100% governo. E tem a galera aí, até os 18, dos 14, 15 até os 25, 28 anos, que é completamente alienado, como aí no Brasil, que não vê TV, não sabe de nada, não sabe quem é o Estado, não sabe, que não vê TV. Vive a vida deles do dia a dia, onde o Estado aparece ou participa muito pouco da vida dessa pessoa, porque ele é completamente fora. São 3 blocos, assim. Esse terceiro bloco, que acredita 100%, daqui a 15 anos não tem mais. Tem essa galera do meio aí, que metade, e tá vindo, né, corroborando com o que o senhor está dizendo, os próximos aí 20 anos, é dessa galera que tem asco mesmo do Estado, ou porque realmente sabe, tem alguma consciência, ou porque não tem nenhuma, exatamente nenhuma. Falou ou não falou, não me interessa, porque se eu não quiser, eu não vou fazer.
Mas o Então, raciocínio que eu estou fazendo, Daniel, não é para. É um pouco maior, tá? Não é essa geração, amigo. Eu estou fazendo um raciocínio de 100, 150 anos. Nós estamos criando uma semente agora de eu ia gerações chegar futuras. agora, né? Eu ia dizer, ainda tem solução nessa geração que estão aí ou será mais para frente o negócio? Né? Eu falo a Uma respeito da hora, consciência de tudo que, esses abusos todos que a gente tem visto uma, e a uma, hora, subserviência das pessoas. uma hora, um imperador otomano decidiu que iria tomar Constantinopla. Naquela hora, o Império Romano do Oriente começou a ruir. Uma hora, Alexandre Magno falou assim: eu vou dar uma chegadinha ali na Grécia. Nessa hora, nasceu o Império Macedônico de Alexandre e toda a civilização ocidental. Então, existem pequenos momentos que viram sementes que têm ecos muito longos na história da nossa espécie. E esse momento agora, do Estado demonstrar completa incompetência e covardia dele em lidar com uma situação tão simples e permitir que uma coisa que deveria ser conduzida com a sabedoria de um Estado, né? O Estado seria o conselho dos anciãos, não é? Sabe, aquelas pessoas sóbrias, serenas, sábias, que sabem tomar pragmaticamente decisões que você, por causa da sua emoção, você não conseguiria. O povo está mostrando um pragmatismo e uma sabedoria anos-luz acima daquela demonstrada pelo Estado. O povo vai para a rua protestar em massa contra a máscara. O povo vai para a praia, mesmo com a proibição. E as taxas não aumentam. Doutor, Esse isso ainda é no um cenário. Brasil, eu sempre vi isso no Brasil como algo horrível. O brasileiro não obedece, ô povo submisso, ô povinho. Hoje eu vejo, meu Deus, esse povo aqui na Itália, o povo não tem essa consciência de, sabe, aqui na Itália é o seguinte, meu irmão, no lockdown você não põe o pé na rua. Eu moro numa cidadezinha aqui de 5 mil habitantes, a região onde eu moro aqui tem 300 habitantes. Eu pulo o pé na rua, os vizinhos gritam, volta pra casa que você vai matar os outros. Assim, quando eu olhei na internet, eu vi a praia lotada, todo mundo pra rua, e eu falei, gente, tem solução pro Brasil, porque esse Todo povo não mundo. obedece mesmo, e graças a Deus que não obedece, e Tem não tem que solução para o obedecer mundo. mesmo. Aí eu falo isso, o YouTube derruba meu vídeo, meu Deus do E céu, você quer ver outra semente que bacana que está sendo bosta. plantada? Além da gente Ah, estar questionando, nós como pais que temos crianças e os filhos de 20, 18 anos de idade, estarem questionando seriamente a validade do Estado, né, e o direito dele fazer certas coisas, outra semente que está sendo plantada, a segunda semente, é o respeito a organismos internacionais. Os Estados Unidos vão sair da OMS no ano que vem. Isso foi anunciado em junho desse ano. Seria uma coisa impensável 30 anos atrás os Estados Unidos da América falarem que vão sair da Organização Mundial de Saúde. Era uma coisa assim, moralmente execrável, não era? exato. Hoje em dia, metade do mundo está batendo palma para os Estados Unidos e pensando em fazer exatamente a mesma coisa. Seria Vai bom, né? ser, não vai ser mais a Organização Mundial de Saúde, né? Vai ser o clubinho dos 5 da saúde, que vai ficar o quê? Meia dúzia de gato pingado lá. E esse movimento em relação à OMS vai acabar se refletindo na Unesco, na ONU, na OMC, várias entidades. Isso vira uma faísca em palha seca. O questionamento das nações com relação às organizações internacionais que as regem, essas organizações estão caindo por terra, não está? Esse movimento está acontecendo. Olha o movimento dos Estados Unidos saindo da OMS. Muitas pessoas querendo processar a China e a OMS pelas condutas desastrosas que eles colocaram o mundo debaixo. Só que esse mesmo movimento que acontece lá em cima, numa escala maior, nações sentando pau em entidades internacionais, acho que as nações não estão percebendo. Esse movimento está nascendo aqui embaixo também, das pessoas contra a própria nação. Não, eu não quero deixar de ser brasileiro, mas este governo, este Estado não representa o que eu sou. Eu não quero deixar de ser italiano, mas este parlamento, esse poder executivo, esse poder judiciário, essa carta magna, esse conjunto de leis não representa o espírito de ser italiano. Então, se o Estado não representa o espírito de uma nação, você faz o quê? Joga a nação fora ou joga o Estado fora? O Estado rui. Isso é o próximo 100, 150 anos da nossa história. Sim. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco até agora. Já estamos com quase 500 pessoas aqui, o que é um altíssimo índice. Eu não faço tanta live assim.
Então, faço agora com o meu trabalho mudando aqui, está muito complicado eu conseguir fazer, então eu não tenho tanta adesão, mas aqueles que estão sempre aqui conosco, doutor, estão sempre aqui, né? Eu sempre vejo os mesmos nomes, o pessoal que está sempre junto. Muito obrigado a vocês. É o Alô, Clube da Luluzinha, são os meus parceiros aqui, que quando me xingam na internet, eles me defendem, entendeu? Então, valeu mesmo por toda a ajuda. Eu quero, inclusive, agradecer ao Leonardo Araújo, que fez a doação para o canal. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Outra coisa, doutor, eu queria perguntar para o senhor uma coisa. O senhor tem algum conhecimento aí? Porque aqui na Itália está acontecendo muito movimentos jurídicos contra uma série de coisas. Um dos casos que eu ia falar, que eu acabei esquecendo na pergunta anterior, é que está tendo um movimento jurídico contra o que foi comprovado aqui, que ainda ninguém foi preso, por causa dessa escudo para o coronavírus. Foi uma lei que fizeram aqui para proteger os médicos dessa palhaçada toda, de assinar a Covid-19 para um cara que chegou infartando e morreu do coração, por exemplo, ou morreu de câncer, não importa. Um dos motivos pelos quais está tendo menos morte aqui na Itália, o número está pequeno, apesar dos números aqui, dos contagiados serem enormes, é porque dessa fiscalização muita gente está com medo. Antes era muito mais fácil você pôr lá Covid no atestado de óbito, o cara com 4 doenças pré-existentes. Vai pegar esses caras com 85 anos que morreram, esses 41 que morreu ontem, vai ver lá. O cara tinha lá 55 doenças graves, aí morreu de Covid, entendeu? Que até outro dia seria impensável um negócio desse, né? O que o senhor colocaria no atestado de óbito de uma pessoa que tem AIDS e que aí, debilitado imunologicamente, pegou gripe e morreu? Você vai pôr lá pneumonia no atestado de óbito do cara. É impossível um negócio desse, né? O cara morreu de AIDS. Mas aqui está mudando isso por causa desses movimentos jurídicos. Está processando o hospital, está processando o médico. Eles estão vasculhando centenas, eles não falam de milhares ainda, mas a gente não tem certeza. Eles estão vasculhando centenas e centenas na Itália toda de atestados de óbito para processar hospitais e médicos que colocaram ali um falso. Isso não vai dar em nada, eu imagino, mas pelo menos traga uma consciência de que, pô, esses caras enganaram a gente, né? Não foi 35 mil pessoas que morreram, deve ter sido menos. Então eles pegaram aí alguns milhares atestados de óbito e estão fazendo essas análises. Então, tem vários grandes advogados aqui na Itália, uma galera boa aí, pelo que eu tenho visto, fazendo esse movimento. Tem alguma coisa aí, ou tem esperança de que haja isso? Porque o senhor me falou de um dado outro dia de quase 800 crianças que morreram no Brasil de cavalo de Troia 19. Pô, não morreu, acho que no resto do planeta, 800 crianças. Mas aí no Brasil morreu 700 e qualquer coisa aí que o senhor falou. Quer dizer, se não houver uma averiguação, nós vamos ter que engolir isso aí também, ou não? Mas isso vai ser mais para frente, né? Os crimes do nazismo, eles não foram julgados enquanto os nazistas cometiam os crimes. Isso aconteceu depois. Então a gente está no meio da guerra agora, já está anotando no caderninho quem que a gente vai processar pelo quê. Assim que a guerra passar, essa galera vai cair. Vai ter o tribunal de Nuremberg deles. Olha, os discursos do OMS, em menos de um ano, saíram sobe para desce. Saíram de vai para a esquerda para vai para a direita. O discurso do OMS mudou tudo. Use máscara. Não, a gente nunca falou que era para usar máscara. Faz distanciamento social. Né, não, a gente nunca falou para fazer... faça lockdown. Não, a gente nunca falou. Esses caras vão ser responsabilizados por isso. Mercados estão quebrando. Não, vão. Mercados estão quebrando, pessoas estão morrendo. Vai ter que lidar com essa expectativa se vai haver uma segunda onda econômica ou não. Para mim, não vai haver, mas de qualquer forma, as fortunas vão só trocar de mãos, mas não vai ter nada demais. É um período de crise, mas ele vai passar, né? Como tudo sempre passa. E vai chegar o momento de julgar esse pessoal. É lógico que vai. Até porque muitas pessoas vão fazer grandes carreiras políticas montando em cima da carniça desse pessoal que vai ser julgado. Eu acredito nisso também. Então, existem vários fatores colaborando para que esse povo vá para a guilhotina. Há muito interesse político aí, há coisas que podem dar algum político uma grande escada para ele chegar aí onde ele quer. E as forças que a OMS defende, por exemplo, existem vários blocos no mundo, Estados Unidos, Brasil, Polônia, Israel, que estão caminhando. O Boris Johnson deu uma fraquejada no meio do caminho, né? Mas eu tenho esperança no Boris Johnson, ele escreveu um livro maravilhoso sobre Churchill, eu tenho esperança que o Boris Johnson tem esperança que ele vai retomar o trilho. Mas existem várias forças no mundo que estão caminhando para um sentido contrário ao da OMS, das forças que dominam a OMS. O comunismo domina a OMS. Existe um bloco conservador de direita sendo amalgamado no mundo.
E se esse bloco adquirir força suficiente, eles vão caçar um por um desses criminosos da OMS. E isso é uma questão de tempo, não vai acontecer agora, né? Mês que vem. Pode botar dentro de um intervalo de 5 anos, isso vai acontecer. Porque muita gente morreu aqui, eles estão falando de um número, que aí a televisão não mostra, os dados vai aparecer isso aí tudo no ano que vem, a quantidade gigantesca, foram 263 mil atendimentos médicos que não foram feitos, de pessoas que estavam doentes, tinham biópsias para fazer, tinham exames para fazer, que estavam agendados, que tudo foi cortado, e muitos deles eram de câncer. Aqui na Alemanha foram 53 mil cirurgias de câncer que não foram feitas. Aqui são 263 mil atendimentos de modo geral, cirurgias e atendimentos, exames que deveriam ter sido feitos e não fizeram, e muita gente morreu. Houve só de aumento de morte, foi um absurdo, 35%. Eu recebi esse dado do próprio Gianpaolo Palma, que é um médico que eu fiz uma live com ele aqui no canal. Ele é cardiologista, um dos maiores da Itália. 35% de aumento, né? Só pelo medo, por tudo aí que o senhor disse, né? Você ficar trancado em casa. 35%, sabe quantos morrem? 240 mil morrem de câncer. O que é 35% de 240 mil? Aí ele deu esse dado em março e abril desse ano. Você pega 240 mil, divide por 12 e vê 2 meses disso, quanto representa, e joga 35%. A gente está falando de milhares de pessoas que morreram por causa disso. Outras mortes por causa de não atendimento, aquela coisa toda. Tudo isso está virando margem para processos. Hospitais que fecharam tudo, né? Colocaram tudo 100% Covid. O ano de 2020 vai fechar, nós vamos passar a régua e aí a gente vai ter a noção exata de quem morreu, quantas pessoas morreram, de que eles morreram. A gente daqui a pouco vai fechar o ano, por volta de abril, maio, junho do ano que vem, os dados estatísticos do fechamento do período, do total de mortes por todas as causas em vários países, vai começar a ganhar a rede, e isso vai ser utilizado como combustível para tacar fogo na casa desse pessoal. A gente tem um desejo que as coisas acontecessem mais rápido, mas o mundo, a realidade tem seu próprio ritmo. Né? Não tem jeito. Não é porque você está com a bexiga apertada, doido para mijar, que a sua casa, de repente, vai ficar 50 quilômetros mais perto. Não vai. Ou você encosta o carro e mija ali, ou mija dentro do carro, mas a casa... Não adianta, você vai levar um tempo. Não adianta ficar apressado. Eu não vejo a hora. Eu lamento, mas a hora não vai passar mais depressa porque assim você a deseja. O fato é, as coisas têm um processo, né? A gente está no meio da guerra, algumas pessoas que estão em uma colina mais alta, por um motivo ou outro, conseguem enxergar um pouco mais adiante. E você consegue ver quais vão ser os desdobramentos disso mais no futuro. Mas não adianta ter ansiedade querendo que isso aconteça agora. A gente vai ter que passar por esse calvário, e eu acho até importante que quanto mais merda os estados vão fazendo, mais vai ficando tatuado na sua alma que o Estado, na maneira como está configurado, não merece respeito. Os organismos internacionais, na maneira como eles estão sendo operacionalizados, eles não merecem respeito, eles merecem desprezo. Então é importante a gente aproveitar esse momento agora e deixar isso tatuado a ferro e fogo no seu osso, para que você nunca mais, até o fim da sua existência, esqueça essa desgraça. Por que muitos países europeus, por exemplo, o cara abre a torneira para poder lavar a louça, mas depois que enche a pia, ele fecha? Porque eles têm a memória da escassez de água durante a guerra. Por que os franceses têm aqueles pratos de comida miudinho? A cozinha francesa é uns pratos que é meia ervilha, meia almôndega, meia... Já viu? Um prato de comida francês você serve num pires de cafezinho brasileiro. Por que eles chamam aquilo de alta cozinha? Porque os caras tinham que dar um jeito de fingir que não estavam passando fome. Não, aquela alta cozinha francesa é pouca comida. Não, amigo, é porque vocês têm uma lembrança da guerra. A gente não come muito. Por quê? Porque pode faltar comida amanhã. Isso ficou gravado a ferro e fogo nos ossos dos avós dos europeus, dos bisavós, no caso, dos europeus que estão em agora. Então está sendo feita uma nova tatuagem no nosso tempo. Uma tatuagem de que organismos internacionais podem ser operacionalizados para o seu mal. Não confie neles. Estados, mesmo os mais bem intencionados, podem agir de uma maneira absurdamente burra e quebrar economias inteiras e levar um povo à devastação sem limites. Não confie no Estado. E isso está sendo tatuado na gente a ferro e fogo. Essa vai ser a grande lição de 2020.
que a tatuagem continue para o povo não ficar mole lá na frente e esquecer a merda que acontece quando a gente confia em laudos de organismos internacionais e em políticas públicas de Estado que vão contra o bom senso da opinião do povo como um todo. Nunca funciona, nunca funcionou. Hoje a gente está tendo a certeza que não funciona mesmo. Queremos muito, quero muito acreditar que isso vai acontecer mesmo. Não que eu não gostaria que acontecesse, pelo contrário. Mas eu tenho, sei lá, na minha visão, eu sou um bobão perto de uma pessoa que tem tanta consciência e tal, mas eu tenho dificuldade de acreditar que isso vai acontecer. Só para finalizar, leia sobre os 200 primeiros anos do cristianismo. Leia a história. Falo isso a curto prazo, né? Porque a longo eu tenho já mais facilidade. Que é aquilo que o senhor falou, né? Aquela ânsia de que seja logo, não é? As últimas duas perguntas, doutor. O que o senhor acha desse movimento na internet do Alessandro Loyola para ministro da Saúde? Uns amigos me vieram pedir autorização. Na hora eu fiquei, rapaz, eu não vou deixar fazer isso não, mas... tá bom, vai, põe lá, vai, aquela hora, aquele momento de fraqueza da vaidade, né? Vai lá e põe. Mas não, eu jamais aceitaria um cargo desse. Já tem mais de 2.000 e tantos inscritos lá, eu não sei se eu não vi direito. Mas não. Eu não aceitaria um cargo desse porque eu tenho certeza que eu não teria autonomia para poder fazer o que deve ser feito. Eu não ia negociar com o político, eu não ia negociar cargo, eu não ia dar o braço a torcer para não arrumar confusão com a imprensa. Então, em menos de 2 semanas, provavelmente eu ia estar sendo ejetado do cargo. Para não perder meu tempo levando mudança para Brasília e trazendo de volta, eu simplesmente agradeço. Se porventura alguém oferecer, eu falo, agradeço muito, põe outra pessoa aí. Eu não sou a pessoa para isso. Eu não presto para isso. Não basta competência para estar ali, né? Tem que ter um jogo político por trás. Eu não vou ter isso aí, não. Não vou ter. Eu não vou negociar uma vacina que não funciona. Eu não vou comprar 140 milhões de doses gastando dinheiro dos cofres públicos com uma coisa que não tem evidência de segurança e eficácia só para poder gastar essa montanha de dinheiro e parecer que eu estou fazendo alguma coisa. Eu não vou fazer um troço desse. O Conte gastou 150 milhões de euros aqui para comprar vacina para 5 anos. Dá para alimentar quantas crianças, para colocar quantas crianças na escola? Não, ele tirou isso do centro de apoio às empresas, né? Porque a gente está aqui com 50% das empresas da Itália falidas, né? Com concordata aberta e as outras 50% estão passando a caneca. É um número muito pequeno de indústrias aqui que ainda estão bem. O resto estão tudo na beira do penhasco. Desemprego cavalar, quase na casa dos 30%, que já são perto de 15 milhões de pessoas, e o governo gastando dinheiro com essa porcaria, e as empresas que estão abertas estão com dificuldade de pagar os impostos. Ou seja, não consegue crédito, porque está com dificuldade, e o governo deu 150 milhões na mão do tio Bill, que falou o nome do tio Bill, cai a live também. Então não vamos falar do tio Bill. Você tem que falar vacina, tem que falar picada de abelha. Você acha que eu tenho saco para YouTube? Eu não tenho, cara. Eu ainda estou aqui porque eu sou teimoso demais, mas eu não aguento. Ou eu falo o que eu tenho que falar, ou eu não vou ficar falando antídoto. Tá louco, cara. A gente tem que aguentar essas coisas. Agradeço. Isso porque eu não ganho nada com o YouTube, hein? O meu canal é tudo desmonetizado. Os caras já põem o amarelinho lá, não ganho nada. Eu já ganhei. Em 2,5 milhões de views que eu tenho até hoje do canal, que eu abri em abril, eu ganhei 85 euros até hoje. Não deu para pagar nem a lâmpada que eu comprei, que eu pus ali, né? Para iluminar a sala aqui, que não tem luz. Paulo, eu tenho uma outra reunião agora às 20 horas, 20h15, na verdade. Agradeço o seu tempo, agradeço todo mundo do canal que acompanhou a gente aí. Gratidão de verdade pelo seu tempo e pela oportunidade de estar aqui com você e conversando com o seu público. Eu aqui agradeço, doutor. Muito obrigado, um abraço para você. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, essa galera toda. Um grande abraço, um beijo para vocês. Doutor, valeu mesmo. Foi um grande prazer falar contigo. Vai lá. Abração, cara. Valeu. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês todos. Infelizmente, o tempo com o doutor Alessandro Loyola era bastante curto, mas fica aqui todo o meu carinho. Eu estou fazendo a live, para quem não pegou do começo, estou fazendo no meu celular e não no meu notebook. Inclusive, deixa eu virar aqui para vocês verem, não sei se eu vou conseguir. Meu notebook está com a câmera quebrada. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Ó. Eu acompanhei a live aqui, fiz a live aqui, acompanhando-a aqui pelo notebook, para me conseguir ler alguma coisa do que vocês mandaram.
Porque se eu tocar na tela aqui, o celular vira, né? Então, estou tendo que mandar arrumar o meu computador, mas como eu trabalho com ele, eu não consegui ainda mandar para arrumar. Então, quase 500 pessoas aqui com a gente, um grande abraço para vocês. Alessandra Barbieri, que está aqui com a gente também, um beijo para você, querida, do canal Café com Lei. É isso aí, um grande abraço para vocês. Desculpem não ter lido todas as perguntas que o pessoal fez, que eram até pertinentes, mas o nosso tempo era curto. Obrigado pelas contribuições do canal. Tem algumas contribuições aqui que passou batido, eu não consegui nem ler. Em qualquer modo, valeu pela força. A gente vai se vendo. Eu tenho 2 vídeos para postar, vou postar provavelmente, se não conseguir amanhã. Posto depois de amanhã, então logo, logo tem vídeo novo aí para vocês. Compartilhe essa live, mande ela aí para um grande número de pessoas, para que a gente possa propagar essas informações para um grande número de pessoas. Beijo para vocês, fiquem com Deus. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.